Olá, hoje nós vamos aprender a trabalhar com variáveis, constantes e tipos de dados. Então, no último vídeo a gente aprendeu a trabalhar com strings, em algum momento a gente usou variáveis para armazenar essas strings, mas agora a gente vai aprender com um pouco mais de detalhe como utilizar essas variáveis, o que elas são, e também utilizar variáveis de outros tipos, não somente strings. Aqui eu tenho um projeto novo, eu chamei de variáveis, poderia ter qualquer nome, e estamos aqui com o template padrão. Uma variável é um espaço de armazenamento, memória RAM, memória volátil, né? Uma memória que não está salvando em pendrive, em HD, na nuvem, não salva em local nenhum. Ela só existe enquanto o seu programa está em execução. E essa memória serve para você guardar valores intermediários durante a execução do seu programa. Então você vai armazenar valores na memória RAM, processar, executar, fazer o que você precisar, e ao final do programa essa memória será liberada. Você não precisará continuar com esses valores armazenados para a próxima execução do programa. Okay? Caso você precise de valores persistentes, você não vai poder usar somente variável, você vai precisar de meios persistentes, como HD, pendrive, nuvem e por aí vai. Okay? As variáveis, elas são sempre definidas por uma estrutura deste formato. Um tipo e um identificador. Okay? É assim que a gente define uma variável. Tipo, espaço, identificador. Então a gente fez na semana passada coisas desse tipo. String, identificador nome. Okay? Eu posso terminar essa linha dessa maneira, somente. Se eu fizer isso, o que eu fiz? Eu declarei para o meu compilador que neste trecho de código haverá uma variável chamada nome. Então, percebe que o próprio Visual Studio Code já entende que a variável nome está declarada, mas que ela não, ele te avisa que ela não é utilizada. Eu poderia ter uma segunda variável chamada sobrenome. Okay? Ambas as variáveis não têm valor. Okay? Elas têm somente um espaço na memória reservado para elas. O valor dela é indefinido nesse momento. Okay? Caso você queira que essa variável tenha o seu valor definido na declaração, você pode já utilizar o sinal de igual e definir um valor padrão para ela. Então, por exemplo, a gente poderia definir aqui um valor padrão para sobrenome. Okay? Então, neste momento, a variável nome, ela tem somente uma declaração. E aqui eu tenho a declaração e a atribuição. A atribuição é este procedimento de gravar um valor numa variável. Ele sempre vai ser feito através do sinal de igual, um sinal de igual somente. Toda vez que eu tiver esta operação, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor que está à direita do igual e gravando na variável que está à esquerda do igual. Okay? Isso também pode ser feito posteriormente. Então, posteriormente, eu posso dizer que o nome é igual ao que eu quiser. Okay? Então, perceba que eu posso fazer a atribuição e a declaração em momentos separados. Então, aqui eu fiz só a declaração para fazer posteriormente a atribuição. Aqui em cima eu fiz declaração e atribuição.
Okay? Se eu não fizer a atribuição, esta variável tem um valor indefinido. Okay? Não é uma prática muito recomendada que você faça isso. Então, de maneira geral, você pode inicializar essa variável com um valor padrão. Caso você não tenha esse valor ainda, você pode deixar em branco, ok? Só tomando os devidos cuidados de não utilizar esse valor antes de atribuir alguma coisa para ele, ou atribuir um valor padrão, ok? Então vamos fazer isso numa outra variável para ficar mais claro aqui. Eu vou fazer uma cópia aqui. Em vez de sobrenome, eu vou chamar isso aqui de cidade. Então, a cidade vai ser, por exemplo, São Paulo. É uma declaração e atribuição. Agora, se eu não soubesse a cidade, eu poderia deixar ela vazia. Isso aqui é uma string sem conteúdo nenhum. Uma string vazia. Vamos anotar aqui que isso aqui é uma string vazia. Ok? Então, a gente tem diversas maneiras de dizer para o nosso programa alocar memória. Então, aqui eu aloquei uma memória e não gravei nada. Aqui eu aloquei outro espaço de memória e já gravei um valor que faz sentido para a minha aplicação. Nesse caso aqui eu aloquei uma variável e guardei um valor vazio lá dentro. Okay? E neste comando aqui eu utilizei a variável para gravar um valor nela posteriormente à sua declaração. Okay? Todas essas variáveis aqui elas são strings. Okay? Variáveis que armazenam um texto, e a gente já estudou bastante sobre strings nas aulas anteriores. Okay? A gente pode utilizar também outros tipos de variável. Para utilizar outros tipos de variáveis, eu tenho que substituir esta palavra inicial pela palavra que me interessa. Então, um tipo importante para a gente, né, é o tipo int. Então, int eu posso usar, por exemplo, para definir uma idade. Depois eu posso, posteriormente, dizer que a idade é, por exemplo, 18. Então, percebam que aqui não tem aspas, porque isso é um valor numérico. Valores numéricos diferem de valores string, porque valores string são tratados como texto. Valores numéricos podem ser operados. Eu posso fazer operações matemáticas. Ok? A gente já viu que se eu somar dois textos, eu estou fazendo uma operação chamada concatenação que une os dois textos. Se eu somar dois inteiros, dois números, eu vou ter a operação aritmética de soma. Nós teremos um vídeo posteriormente só para explicar as operações matemáticas. Okay? Eu também posso utilizar o mesmo esquema que a gente usou aqui na string para já inicializar. Então, eu posso ter int aqui, quantidade de filhos igual a 0. Okay? Então, eu inicio uma variável dizendo a quantidade de filhos como 0. Poderia iniciar com 1, 2, 3, o valor que fizesse sentido. Okay? Então, nós temos a mesma estrutura daqui. Okay? O equivalente à string vazia, no caso do int, seria o número 0. Né? Então, vamos usar um 0 aqui, só para ilustrar. Okay? Variáveis do tipo int, elas podem armazenar números inteiros. O que é um número inteiro? É um número que não possui decimais, não possui casas decimais. Então, 18 é um número inteiro, 0 é um número inteiro, 1 é um número inteiro, 999.572 é um número inteiro, menos 35 é um número inteiro, menos 2, menos 40.000, porém, 1,5, 0,75, 2,4
não são números inteiros, ok? Números inteiros não possuem valor decimal, somente valores inteiros, ok? Ah, então eu não posso trabalhar com valores decimais? Pode, mas não vai utilizar para isso uma variável do tipo int, ok? Maravilha? Você vai usar outro tipo de variável. Então, para trabalhar, quando você trabalha com tipo int, vou abrir aqui o navegador nosso, você tem um limite de trabalho de menos 2 milhões e alguma coisa até mais 2 milhões e alguma coisa. Eu vou colocar aqui no Visual Studio Code que vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó. Esse é o limite de trabalho do int. Ó. O menor número que ele pode armazenar é menos 2 bilhões, desculpa, 147 milhões, 483.648. E o maior número que ele pode armazenar, 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. Ok? Então, você tem um range bem alto. Caso você precise de números maiores, aí você vai ter que utilizar outro tipo de variável. Ok? Eu não sabia, professor, que número tinha limite. Não falaram sempre para mim que número era infinito? Número é infinito na matemática. Sim, números são infinitos. Porém, a computação usa espaço de memória para armazenar esse número. Então, ele não é finito. Não existe memória infinita em computação. Ok? Existem outros tipos, todos esses tipos aqui na documentação da Microsoft são tipos aceitos no C#, porém, para fins destas aulas, nós vamos usar prioritariamente o tipo inteiro. Okay? Caso você precise trabalhar com um número que utilize casas decimais, nós vamos utilizar o tipo decimal. Okay? O tipo decimal vai permitir que você armazene números com casas decimais. Então, por exemplo, eu posso aqui criar um tipo decimal um campo salário. Tudo que a gente vai utilizar dinheiro, certamente a gente vai querer que utilize casas decimais, ok? Senão a gente não consegue tratar os centavos. Eu posso aqui falar, por exemplo, que salário é igual a, não sei quanto está o salário mínimo hoje, mas digamos que seja R$1.000, ok? Então, este número 1.000, especificamente, não tem casa decimal. Mas, digamos que fosse R$1.000,50. Então, você vai poder colocar aqui o valor. Perceba algumas coisas aqui. O separador de decimal é um ponto e não uma vírgula, ok? Na linguagem de programação, a gente sempre vai usar o ponto dentro do código-fonte, ok? Porque o compilador do C# só vai entender o ponto como separador de decimal. Okay? Outra coisa, os zeros à direita não são necessários, ok? Assim como na matemática. Então, meus 50 centavos pode ser escrito assim. Tá? Caso você precise de um número negativo, você pode colocar o sinal de menos, sem nenhum problema. Você pode usar o sinal de mais, mas ele é opcional. Tá? E você pode não utilizar o número decimal, se preferir. Okay? Você pode escrever o ponto aqui, digamos que você tivesse este número, né, 1.000, se você não quisesse digitar esse número, não teria problema. Okay? Você poderia digitar normalmente, sem nenhum problema. Tá? Não é absolutamente necessário, a gente pode deixar desta maneira. Okay? Os números decimais, eles têm uma faixa bem grande, né? Ele vai aqui, vamos ver se a gente consegue colocar aqui no code, ele tem uns caracteres especiais, talvez não fique bom, né?
aqui a gente vai ter um elevado, né? Vou colocar esse símbolo aqui para indicar que é 10 elevado a 28. Então, ó, vai de 10 elevado a menos 28. O que é 10 elevado a menos 28? Ou 1 elevado a isso, né? Então, é o número 1 seguido de 28 zeros. Este aqui é o número que ele pode utilizar. Tá? Então, é um número bem grande. Okay? Bem grande. 28 casas decimais você consegue usar tranquilamente com um tipo decimal. Então, não se preocupem com o tamanho, a não ser que você esteja fazendo aplicações científicas que estão tratando de átomos ou de distância entre estrelas, provavelmente decimal vai ser suficiente para você. Okay? Decimal nós vamos usar sempre que a gente tiver casas decimais. Existem outros tipos, tá? Se você estiver acompanhando outros materiais além do meu, fatalmente você vai encontrar materiais usando o tipo double, ok? Porém, a minha opção por simplificação para esse curso é usar o tipo decimal, ok? A gente vai entender isto mais para frente, tá? Porque o decimal e não o double. Okay? Outro tipo importante para a gente é o tipo Boolean. O tipo Boolean, a gente escreve assim, bool, okay? Ele vai permitir criar uma variável que tenha um resultado verdadeiro ou falso. Somente um desses dois valores. Ou é sim, ou é não. Por exemplo, então digamos que eu tenho um campo possui CNH. Eu quero saber se a pessoa que está usando o programa tem carteira de motorista ou não tem carteira de motorista. E aí eu posso usar uma variável do tipo bool para armazenar esse tipo de situação. Então, digamos que, por padrão, eu sei que a minha pessoa que está utilizando o programa não tem CNH. Então, eu posso usar a palavra false. Então, eu vou usar a palavra false para significar que essa pessoa, que esse valor é falso. E quando o valor for verdadeiro, eu vou usar a palavra true. Eu vou usar true quando eu quiser representar um valor verdadeiro para a minha situação. Ok? Um outro exemplo, digamos que a gente saiba posteriormente que essa pessoa tirou a CNH, então a gente vai poder usar o valor true. Muito importante, também isso aqui não vai entre aspas, não é uma string, ok? É uma palavra-chave reservada do C#. Isso aqui indica verdadeiro, isso aqui indica falso. Nós vamos ter posteriormente diversos comandos que lidam com variáveis do tipo booleano, ok? Representa um booleano, true ou false, ok? Outro tipo importante para a gente é o tipo char. Então, o tipo char, por exemplo, a gente pode usar para o tipo da CNH. Então, se eu tiver uma CNH do tipo A, eu armazeno assim. Se eu tiver uma CNH do tipo B, eu posso armazenar assim. Okay? Então, char é como se fosse uma string, porém ela só pode ter um caractere, um único caractere. Okay? Se eu tiver que armazenar mais caracteres, a gente já sabe fazer. A gente usa a string. Okay? Eu também posso usar a string para armazenar valores de um único caractere. Isso é até mais comum do que usar o char. Okay? Mas pode ser que, eventualmente, a gente tenha que usar o char. Tá? Então, a aspa simples, geralmente, ela é utilizada associada ao tipo char.
e aspas duplas associada ao tipo string. Okay? Então, esses são os principais tipos de dados que a gente pode utilizar aqui no C#. Okay? Tipos de texto, string de caracteres ou caracteres individuais. A gente pode usar números, sejam eles inteiros ou com casas decimais. E a gente pode usar tipos booleanos, que vão permitir que a gente armazene valores true ou false. Okay? O que a gente vai fazer com essas variáveis? A gente vai armazenar valores, a gente vai processar valores e a gente vai recuperar esses valores através dos nomes de variáveis. Okay? Esses procedimentos a gente vai fazer nos exemplos conforme eles forem aparecendo. Okay? Sobre a nomenclatura de variáveis. Vocês devem ter percebido que todas as vezes que eu nomeei essas variáveis, eu não usei espaços. Perceba que se eu tivesse usado espaço, a gente teria aqui uma cobrinha vermelha de erro. Tá? A gente não utiliza espaços no nome de variável. Okay? Não é permitido. Outra coisa que não é permitido utilizar são palavras-chave. Então eu não posso criar uma variável int chamada string, que ele vai achar que esse string aqui está se referindo ao tipo de dado string. String é uma palavra reservada, ele não aceita. Okay? Então eu tenho que usar uma palavra que o C# não conheça. Outra coisa, variáveis são case sensitive. O que isso quer dizer? Primeiro, eu não posso declarar duas vezes a mesma variável. Percebam, na segunda vez aqui, ó, ele diz que eu já tenho uma variável chamada idade definida. Inclusive está na linha de cima. Agora, se eu pegar essa idade e chamar com I maiúsculo, eu consigo fazer. É outra variável. I minúsculo é uma variável, I maiúsculo é outra variável. Podem ter valores diferentes. Okay? Elas não coincidem, elas ocupam espaços diferentes de memória. Os indicadores, os identificadores, eles são case sensitive. Isso quer dizer que eles diferenciam maiúsculas e minúsculas. Ok? São identificadores diferentes. Tá? As boas práticas de C# dizem que a gente deve criar variáveis iniciando em minúsculas. Ok? Então a gente vai começar as palavras em minúsculas. A gente vai evitar utilizar reduções dos nomes das palavras, né? A gente vai procurar usar as palavras o mais legível possível. Então, por exemplo, eu usei aqui a palavra quantidade, eu poderia ter usado, por exemplo, QTD, ia ficar menor, mas há cada vez mais um consenso de que esse tipo de abreviação ela pode variar de uma pessoa para outra. Então, você pode entender uma abreviação e outra pessoa pode não entender. Então, o melhor é não utilizar. Tá? Eu sei que você tenha variáveis muito grandes. Tá? O ideal é que você realmente descreva na variável o conteúdo que você quer armazenar para a resolução do seu problema, é óbvio. Okay? Quando você tiver uma troca de palavra, né, você pega a primeira letra da palavra seguinte e coloca em maiúsculo, onde você colocaria um espaço. Né? Então, na variável quantidade de filhos, são 3 palavras. As palavras posteriores à primeira, a gente tem a primeira letra em maiúsculo. Okay? Tem gente que vai dizer que prefere fazer isso aqui, okay? Por exemplo, usar um underline. Deixa eu só utilizar essa variável numa linha de baixo para que ele tire aquele aviso de que ela nunca foi utilizada.
ok? Ignorem isso aqui por enquanto, só para ele tirar o aviso de erro, tá? Então, ó, tem pessoas que preferem usar o underline, tá? Mas ele não é recomendado para o C Sharp, ok? Para o C Sharp, o recomendado é que você use, deixa eu usar um F2 para renomear aqui todos os locais. Então, é recomendado que você utilize este padrão. Este padrão tem um nome chamado Camel Case. Então, é o padrão de maiúsculas e minúsculas de camelo. Então, começa pequenininho e vai criando as corcovas conforme as palavras vão aparecer. Essa é a ideia. Então, esse é o padrão de nomenclatura para variáveis. Tá? Outra coisa, toda variável ela pode ter o seu valor atribuído quantas vezes for necessário. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu declarei quantidade de filhos, aqui eu alterei o valor dela usando uma atribuição. Nessa outra linha, só se atentem a este começo aqui. Eu alterei o valor dela porque eu tenho uma nova atribuição. E aqui na linha de baixo, né, eu posso ter mais uma atribuição. Então, digamos aqui que eu tinha 0 filhos, agora eu disse que tenho 1 e agora eu disse que tem 3. Eu posso fazer isso quantas vezes for necessário, porque este valor ele é variável, o próprio nome já diz. Então, neste momento do programa ele vale 0, neste momento do programa ele vale 1, e neste momento do programa ele vale 3. Ok? Agora percebam, se eu vier aqui e digitar antes da variável a palavra const, eu estou dizendo uma coisa diferente. Estou dizendo que este valor armazenado na memória, ele não é uma variável, mas sim ele é uma constante. O que é uma constante? É um valor armazenado em memória que não pode ser alterado posteriormente. Okay? Ele recebe um valor e este valor ele vai manter durante toda a execução do programa. Perceba que a hora que eu usei const aqui, mudou o erro. Aqui, apareceu um erro na linha de baixo. E aí ele fala que eu não posso fazer atribuição para algo que não seja uma variável. Constantes não permitem ter o seu valor alterado. Okay? Obviamente, constante não me parece fazer sentido para esta situação. Né? A quantidade de filhos ela pode variar. Agora, por exemplo, se você tivesse se essa variável de cidade aqui, por exemplo, fosse, vou renomear ela aqui para naturalidade, né? Você só nasce em uma cidade. Então, digamos que a pessoa tenha nascido no Rio de Janeiro. Ok? Vou tirar essa linha aqui. Faz sentido que, uma vez declarada a naturalidade, ela seja alterada? Não sei, depende do seu programa, mas de maneira geral não me parece fazer sentido. Então, se esse valor você não quer que se altere, você pode declarar aqui inicialmente como const. Então, esse valor não vai se alterar durante a execução do seu programa. Se, posteriormente, você quiser dizer que naturalidade é igual, em vez de Rio de Janeiro, é São Paulo, o que vai acontecer? Ele não vai permitir. Ele vai dizer que não pode utilizar constantes como o lado esquerdo de uma atribuição. Ele não pode gravar São Paulo em naturalidade, porque naturalidade é uma constante. Isso não teria nenhum problema caso fosse uma variável. Okay? Então, vimos bastante coisa aqui. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por esse vídeo e até a nossa próxima aula.